Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para falar mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje vamos ler lá no livro de Jonas, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Veja, aqui a gente está falando de um homem que era temente a Deus, um homem de Deus, um profeta de Deus, e Deus pediu para ele ir pregar a um povo arisco. E esse homem, conhecendo a palavra, sabendo os poderes de Deus, ele ainda teve medo, que era um povo muito malvado, que tinha outros deuses, e ele tentou se esconder da presença do Senhor, né? E Deus mandou ele ir para uma cidade chamada Nínive, e ele, com medo de pregar a palavra do Senhor, e foi para uma cidade chamada, e tentou ir para uma cidade chamada Tarsis. E para ele chegar nessa cidade, ele precisava pegar um navio. E estando Jonas dentro desse navio, Deus se entristeceu com o ato de Jonas, e ele já estando uma parte avançada do mar, Deus lhe mandou uma tempestade. E estando lá aquelas pessoas dentro do navio, não começaram a entender porque o mar estava tão manso e do nada o mar se estremeceu, né? Mas aí começaram a jogar as coisas dentro, e que tinha dentro, né, as cargas ao mar, para que o navio ficasse mais maneiro. Aí é que a tempestade aumentava, as águas cresceram, e um deles ali, que Deus deve ter tocado no coração dele, disse: alguém aqui fez algum ato contra Deus, e ele está revoltado. Aí Deus, como ele revelou a um desses homens que o homem que estava causando aquela ira de Deus com aquela tempestade era Jonas. E lançaram Jonas ao mar. E Deus, pela misericórdia dele, que era um mar muito arisco, Deus, quando ele submergiu nas águas, Deus mandou um grande peixe. O pessoal diz uma baleia, mas ninguém sabe se foi realmente uma baleia, né? A Bíblia diz, não diz que é uma baleia, diz um grande peixe. E Jonas habitou lá, no intestino dessa baleia. E chegando lá, ele proclamou essas palavras aqui: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. E por muitas vezes, a gente estamos muito angustiados, Deus fala conosco e a gente não escuta a Deus. Deus manda a gente falar a sua palavra, levar a sua palavra. Às vezes a gente está num lugar, pessoas começam a falar dos cristãos, né? Muito mais, hoje em dia falam muito dos evangélicos, né? Começam a chamar de ladrões, ele está lá, mas ele era um ladrão, ele era um maloqueiro, ela era uma prostituta. Só começam a apontar, né? E a gente, às vezes, a gente faz que nem Jonas, se omite de levar a palavra do Senhor. E Deus, ele fica triste com a gente. E ele permite, às vezes, que a gente passe por tempestades, para a gente reconhecer que ele é a Deus,
Para a gente, não importa onde seja, quem goste ou que não, a gente levar a sua palavra, a gente defender a sua palavra. Enquanto a gente não aprender a defender a palavra do Senhor, levar quem precisa, não importa onde seja, se você vai ser humilhado, é melhor você ser humilhado pela palavra de Deus do que ser bem tratado na casa de Satanás. Seja humilhado pela palavra do Senhor. Muitas vezes está faltando isso. A gente se humilhar levando a palavra do Senhor. Que Deus vai se agradar dessa posição e vai mandar que Ele não vai jogar a gente no mar. Ele vai mandar que o mar pare, assim como Jesus ordenou ao mar, pediu que ele amassasse. E Deus vai nos pedir que a tempestade pare. Mas a gente tem que levar a sua palavra. Tem que, com a verdade, sem humilhar ninguém, mas muitas vezes a gente tem que calar a boca de pessoas que querem afundar o cristão. Falar, hoje tu só tá lá porque tu tá cheio de problema. Quem importa, eu tô lá. Você só tá lá porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, você tá desempregado, tá passando, mas você está lá. Não importa, defenda a sua palavra, defenda seu Deus. Defenda seu Deus, que pela glória dele, não pela sua glória, ele vai lhe levantar no meio daquelas pessoas que estão querendo lhe humilhar, querendo humilhar os cristãos. E Deus não veio, Deus não mandou Jesus à terra para salvar quem já está salvo, não. Ele mandou para salvar os perdidos. Se todo mundo aqui tivesse salvo, ele ia mandar Jesus vir aqui. Ele ia vir em vão, ele ia mandar seu único filho. Ele ia mandar essa terra sofrer em vão. Jesus desceu aqui para salvar quem está perdido mesmo. Jonas foi perdido no meio do mar. E o grande peixe, assim, no momento que ele fez uma oração sincera e se arrependeu e reconheceu que Deus era o único caminho e que ele tinha que voltar lá e pregar sua palavra, não importa para quem foi, o grande peixe levou ele à margem e devolveu-lo. Devolveu a terra, a vida. Porque quem é que vai entrar ser alimento de um peixe, de um grande animal, e Deus não deixou que os seus órgãos internos absorvesse aquele homem? Do mesmo jeito é aqui na nossa vida. Enquanto a gente não aprender a falar a palavra do Senhor, que Deus fala com a gente, Deus fala. Até com o pecador Deus fala. Deus fala com o pecador. Deus fala com o pecador. Porque nesse momento aí que Jonas transgrediu a sua palavra, Jonas estava pecando. E mesmo assim, Deus falou com ele no ventre de um peixe. Deus devolveu ele. Deus devolveu ele à margem. E ele foi lá e pregou a palavra que Deus tinha mandado. Quantas vezes eu mesmo já estive em algum lugar e vi pessoas humilhando os evangélicos, os cristãos. Não, ele hoje só está ali porque ele aprontou, pintou, bordou e hoje não está velho, não aguenta fazer mais nada. Não importa. Se você realmente se arrependeu dos seus pecados, Deus está de braços dados lhe esperando. Hoje a gente começa a entender que o único caminho é ser humilhado em Cristo. O único caminho é Deus, Cristo, é a nossa salvação. A gente vai sofrer tanto aqui nessa terra e ainda perder nossa salvação. Vamos buscar mais a nossa salvação. Vamos levar mais a palavra do Senhor. Vamos ser a palavra, não adianta só levar, né? A gente tem que ser a palavra também nos nossos atos, né? A gente tem que mudar nossos atos, às vezes, para agradar a Deus, tem que começar fazendo uma limpeza logo em nós, né? Não apontar ninguém, mas começar por nós mesmos. Porque Deus, Ele se agrada quando a gente confessa os nossos pecados. Ele não gosta do nosso pecado, mas que a gente confessar em arrependimento, Deus se agrada. Ele conhece os nossos corações. Deus, Ele penetra em todos os corações.
Não importa qual seja o seu problema, sua angústia, sua coisa, não deixe de levar a palavra do Senhor por causa desses problemas. Não deixe que Satanás afaste você de Deus por causa de algum problema. Satanás, ele é astucioso em botar problemas na sua vida, mas glorifica aquele problema. Agradeça que Deus vai abrir portas, janelas, derrubar paredes, muros, assim como ele derrubou as muralhas de Jericó e entregou na mão de Josué uma cidade que era a cidade mais edificada da época, a mais segura. Ele entregou nas mãos de Josué com apenas um som das trombetas e só ficou naquela cidade uma casa, porque tinha uma pessoa convertida e essa pessoa nem acreditava em Deus. Aquela família, né? Elas eram pagãs, mas só por escutar as graças do povo de Israel, do povo de Deus, aquela sementinha entrou no coração daquela prostituta e ela conseguiu salvar ela e sua família. Pela sua fé, pela sua conversão, ela conseguiu salvar ela e sua família daquele lugar. Que naqueles dias todos que habitavam naquela cidade morreram, só não morreram aquelas quatro pessoas daquela família, pai, mãe, filha e irmão, só eles escaparam. Foi a prostituta Raabe. Ela conheceu a palavra do Senhor através dos espiões de Israel, quando foram implantados lá na cidade de Jericó, e ela foi conhecendo a palavra do Senhor e ela não negou a palavra do grande Cristo, e Cristo preservou a sua família. Pelo pedido de Josué, Cristo preservou a família daquela prostituta. E não importa qual seja o nosso problema, a gente não pode botar problema, trabalho na frente de Deus. Às vezes nosso trabalho, se nosso trabalho está nos afastando do Senhor, saia desse trabalho e procure outro, ainda que seja para ganhar menos. Mas se ele está ali aproximando do Senhor, amém. Mas se ele não está, saia. Se você sair por Jesus, ele vai mostrar um trabalho para você ganhar mais e ser mais feliz com Deus. E não coloque, se sua família, se alguém, um familiar seu, está sendo a barreira entre você e Deus, se afaste. Não importa que é um familiar. Não deixe essa pessoa de mão, né? Mas se afaste. Porque se é para perder a presença de um familiar ou a presença de Deus, eu escolho perder a presença daquele familiar. Porque o importante é a presença de Deus. A presença de Deus, se eu escolher ela, depois ela traz aquele familiar. Ele vai se arrepender e vem buscar a palavra, ele vem receber a palavra. Quantas pessoas a gente não quer levar a palavra e ele nos trata com grosseria, Não, eu acredito em Deus, que eu já tenho minha religião. Que religião? Religião não salva ninguém, não. Não é você ser cristão salva, não é você ser católico, você ser evangélico, ser espírita que vai lhe salvar, não. Quem vai lhe salvar é Cristo. O cristianismo tem que estar dentro de a gente. E a gente ter Cristo em nós é a gente tentar fazer o que é certo, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, perdoar, amar. E isso é que nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus não é o dinheiro que você tem, não é o que você deixa de ter, é seu coração limpo, a vontade de agradar a Deus. No momento que você coloca a sua vontade acima da vontade do mundo, a vontade de agradar o Senhor acima da vontade do mundo, uma hora sua porta vai abrir, suas bênçãos vão chegar. E bênçãos que eu falo só não é dinheiro, não. Bênçãos é sossego, é uma noite de sono tranquila, é um acordar tranquilo. Bênção é a gente estar com problema de doença e a gente alcançar a cura através de Deus. Isso é bênção. Bênção é você acordar e ver a luz do sol.
Você abrir sua geladeira e você vê alimento. Bênção só não é dinheiro. Dinheiro ele ajuda nas bênçãos, mas ele não é 100% da bênção. Ele é 80% das bênçãos. Porque os outros 20% é você. Porque você tem um valor ao contrário, né? Você é 80%. Porque a verdadeira bênção é você estar ao lado de Deus. Se aproxime mais do Senhor. Vamos trabalhar a palavra do Senhor, levar para mais pessoas. Aquele que é duro na queda mesmo, que não quer escutar a palavra, você tem que pregar mais. Para que ele fique, quando ele sai de perto de você, ele vai ficar com aquela dúvida e ele vai procurar na Bíblia, ele vai perguntar a alguma pessoa, perguntar a um pastor, alguma coisa. Porque muitas pessoas, eles tratam mal o cristão, mas às vezes ele tem um vizinho que é pastor, tem um amigo que é pastor, mas quando ele está reunido no meio de pessoas, às vezes para aparecer, começa a rebaixar os cristãos, né? E tem muita gente que não está dentro de igreja, nem católica, nem evangélica, nem seja o que for, e ele é uma pessoa de Deus, ele tem fé em Deus. Ele não está lá, aí veio por grosseria da vida. Você é uma pessoa grosso, né? Não dá o braço a torcer, mas dê o braço a torcer, visita uma igreja. Não importa se, ainda que seja uma igreja católica, se você não estiver adorando lá a imagem nem a escultura, nem quem esteja lá, você adora a Deus. Vá lá e faça seu culto a Deus, mesmo você sendo católico. Não deixe de fazer um culto a Deus. Não bote imagem, não bote escultura, que isso não salva ninguém não. As mesmas coisas, às vezes a gente faz um trabalho como escultura, como Deus. A gente às vezes faz um objeto que a gente tem como Deus. Desapegue dessas coisas, se apega em Cristo. Muitas vezes a gente bota até um irmão, um filho, bota como um Deus, e ninguém é Deus, um amigo, um patrão, e ninguém é para sempre, só é Deus é para sempre. Aí não bote, não se frustre, não bote pessoas na sua vida como Deus. Fique sabendo que Deus a gente só tem um. E assim como Jonas orou sincero e Deus escutou, ore com sinceridade que Deus nos escuta e sempre vai nos escutar. E vamos agradecer a Deus com uma oração maravilhosa. Querido Deus e amado Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa semana maravilhosa que eu passei. E eu sei, Senhor, que essa semana que está se iniciando hoje vai ser melhor do que a anterior, Senhor, porque eu estou correndo atrás da Tua palavra, Senhor, e levando elas a pessoas, mesmo que pessoas venham a zombar de mim, que não queiram escutar, que venham querer aparecer com o que eu já fiz na minha vida, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Eu quero saber o que eu estou fazendo hoje, no futuro, não o que eu fiz no passado. Glória a Deus. Muito obrigado. Vamos orar um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado e até amanhã.